Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre o item 11 de O Livro dos Espíritos. E Kardec continua respondendo às objeções. Ele fala nesse item 11 sobre as críticas que algumas pessoas fazem de que nas comunicações só aparecem espíritos conhecidos ou famosos. E ele vai explicar que na verdade é muito contrário. A maior parte das comunicações que se obtém dos espíritos, elas são dadas por pessoas comuns, que muitas vezes apresentam nomes comuns e que em muitas situações nem mesmo se identificam. Porque o que é mais importante é o teor do que é passado e não a história pregressa que elas tiveram aqui na Terra. Kardec lembra também que existem casos, por exemplo, das evocações. Vamos lembrar o que é isso? Que é a gente estar numa reunião mediúnica e chamar por uma pessoa qualquer, por um espírito qualquer, pedindo que ele se apresente para responder as perguntas. Ele fala que quando se trata de espíritos familiares, é natural da gente estar conversando com pessoas conhecidas, né? E ele fala de espíritos familiares no sentido de um avô, um tio, um pai, alguém que desencarnou, um filho, não sei, e que a gente está querendo saber notícias deles. Então é natural que a gente se dirija a pessoas que a gente conhece. O que significa que também é natural que a gente resolva conversar, no caso de pessoas desconhecidas de nós, com aquelas de quem pelo menos a gente saiba o nome. Então eu não vou chamar alguém que eu não tenha nenhum nome para ser chamado. E Kardec vai explicar que isso se acontece na maior parte das reuniões. Mas ele comenta também que outras pessoas fazem outros tipos de objeções. Do tipo, mas era uma pessoa que era tão importante aqui na Terra e eu chamei ele e ele se apresentou aqui para poder falar sobre coisas comuns, do tipo assim, para participar da minha conversa como se fosse igual a mim, pensando das mesmas coisas do mesmo jeito que eu. Nossa, parece que tem alguma coisa errada aí. E nesse ponto, Kardec vai lembrar que nem sempre aqueles que são importantes para a gente aqui na Terra continuam sendo importantes no mundo dos espíritos, no reino dos céus. E ele lembra que essa importância toda que a gente vê aqui na matéria é, na maior parte das vezes, relacionadas a questões materiais, então aqueles que são muito ricos, ou é relacionada às questões de poder político, propriamente dito, e esse poder político ele vai ser desempenhado aqui na Terra em um determinado tempo, e até para entender melhor e para justificar isso tudo, ele se recorda de uma passagem que a gente encontra nos Evangelhos, e nessa passagem diz assim: os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. E ele vai discorrer sobre esse assunto, lembrando a gente que é muito sério esse tipo de argumentação, porque isso significa que alguém que foi rei aqui na Terra e que para o nosso olhar de encarnados é alguém que é muito importante, porque afinal de contas é um rei, ele pode ter vivido a sua vida de uma forma tão pequena e simplória, apesar do poder, vamos dizer assim, ele pode ter passado por aquela existência sem adquirir, na verdade, nada que o engrandecesse enquanto espírito. E isso justifica e explica de talvez no mundo espiritual ele ser inferior ou talvez menor do que até mesmo um dos criados que trabalhavam na sua casa. É interessante porque tem uma historinha rapidinha sobre isso. E diz de uma pessoa que fazia palestras numa casa espírita. E essa história não está aqui no Livro dos Espíritos não, tá? É só porque explica bem. Mas essa pessoa fazia palestras, era um expositor, um orador importante. E tinha sempre um senhor que ficava quietinho lá no fundo, porque quando terminava a reunião ele que varria o salão. E os anos se passaram e sempre nessa mesma situação. O orador, o expositor falando grandes coisas lindas e maravilhosas e o senhor no fundo do salão esperando quietinho para poder varrer. E quando aconteceu do tempo passar e os dois desencarnarem, aquele orador expositor foi recebido no mundo espiritual por um espírito altamente iluminado. E ele se assustou muito quando ele descobriu que aquele espírito iluminado que estava recebendo ele no mundo espiritual era, na verdade, aquele senhorzinho lá que ficava esperando para varrer o salão quando terminasse a reunião. E ele comenta, né? Nossa, mas como é que você conseguiu isso? E ele responde para ele que enquanto você falava, eu fazia. O que é mais importante é o que a gente faz, são as nossas ações. Então, quando a gente pensa, voltando para o Kardec, nas explicações
para essa possível diferença, né, das evocações ou dos espíritos que se manifestam, nem sempre aqueles que a gente entende do lado de cá como sendo os maiores são aqueles que adquiriram mais méritos diante da justiça divina. Muitas vezes eles são mais elevados do lado de lá, quando aqui passaram talvez no silêncio, escondidinhos, sem fazer muita coisa. Pelo menos sem fazer muita coisa que aparecesse para os olhos de todo mundo, que fizessem eles ficarem famosos. Só para a gente pensar. Vale mais aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente aparenta ser. Um beijo grande para vocês. Boa semana.